Ok, e com isso podemos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, para darmos continuidade no Sermão do Monte. Um conjunto extenso de ensinamentos de Jesus, que Mateus, orientado pelo Espírito Santo, compilou para orientar seus irmãos judeus conforme as palavras do Pai. O que é que Jesus estava ensinando para os seus discípulos? É muito importante que nós também aprendamos. E ele começou esse sermão com as chamadas bem-aventuranças. Vocês serão felizes se. Lá, Jesus nos alertou para a responsabilidade que temos diante desse mundo. À medida em que adotamos as atitudes que levam às bem-aventuranças, nós nos tornaremos o sal da terra, a luz do mundo. Como diz Mateus 5,16, na segunda metade do versículo, para que vejam, todos vejam as suas boas obras, as nossas boas obras, e glorifiquem o Pai de vocês. A motivação, a razão de ser de Deus nos abençoar com as suas bem-aventuranças é para que nós façamos boas obras que nos levem a ser identificados como sal e luz, sal da terra, luz do mundo, e atraiamos com isso as pessoas a Cristo. As pessoas glorifiquem ao Senhor dessa forma. É para isso que existem as bem-aventuranças. Aí eu lhe pergunto, não é para responder para mim, é para você responder para si mesmo. As suas obras, as suas atitudes têm glorificado o Pai? Nesses tempos de eleições, temos dito coisas nem um pouco glorificantes, não é verdade? Temos muito do que nos arrepender, temos muito do que pedir perdão. Pensem nisso. As pessoas, quando ouvem você falar, quando leem o que você escreve, as pessoas glorificam o Pai ou não? Como é possível sermos sal e luz? Pela presença do Espírito Santo em nós. Senão não é possível. E é por isso que eu reforço todo domingo. As bem-aventuranças, o restante do Sermão do Monte, é um conjunto, é uma sequência, e tudo começa com o nosso reconhecimento de que somos pobres em espírito e precisamos do Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, o resto não funciona. Não funciona. Na carne, na natureza humana, não somos capazes de ser sal e luz, ser misericordiosos, pacificadores, não somos capazes. Todo mundo está vendo como as pessoas estão reagindo, né, nesses momentos difíceis que estamos vivendo. Só que o Sermão do Monte continua. E aí, a segunda parte do Sermão do Monte, que eu tenho chamado de vocês ouviram o que foi dito, ela esclarece, nessa segunda parte, Jesus esclarece a relação que os seus discípulos precisam ter com a lei de Deus. Lembrem-se, Jesus está falando para judeus. Não é para qualquer pessoa, ele está falando para pessoas que seguem ou deveriam estar seguindo a lei de Moisés. Ele apresenta as bem-aventuranças e, em seguida, ele se posiciona em relação à lei. E talvez você se pergunte, mas eu não sou judeu, o que é que isso tem a ver comigo? É por isso que a gente está aqui hoje à noite. Exatamente para pegarmos essa apresentação de Jesus, essa explicação de Jesus, que ele deu para aquelas pessoas há quase 2000 anos atrás, e aplicá-las à nossa vida.
porque o que Jesus ensinou para os seus discípulos naquele tempo vale para nós hoje. E é nas palavras de Jesus que devemos buscar orientação. Não é nas palavras do pastor A, B, C, filósofo A, B, C, muito menos do político A, B, C. Nas palavras do Senhor. Qual é a questão aqui? Nós, cristãos, somos ensinados de que não vivemos mais sob a lei. Nós vivemos sob a graça. E muitos líderes evangélicos têm dito de púlpito que é para desconsiderarmos o Antigo Testamento, que é para desconsiderarmos as palavras de Paulo, porque ele era fariseu, defensor da lei, que precisamos somente olhar para as palavras de Jesus. E lembrem-se que a primeira mensagem dessa série, o fato que me motivou a trazer essa série, foi justamente uma pregação que me foi apresentada de um determinado pastor, em que ele falando justamente sobre adotarmos um estilo de vida mais leve, mais feliz, sem estar preso à lei e tudo aquilo relacionado com a lei. E aí ele conclui essa pregação dele, né? Aspas. Vai viver, sai da lógica do sacrifício, que é culpa, medo, frustração e ressentimento. Vai viver, desfrute o perdão e o amor de Deus. Viva, escolha a vida, faça isso em nome de Jesus. Belíssimo. Só que quando a gente ouve a pregação toda, eu apenas apresentei a conclusão, né, depois de 30 e poucos minutos, a pregação toda, ele diz para as pessoas que elas podem fazer o que elas quiserem, que não há limites. Espera aí, como assim não há limites? Não tem mais lei, você pode fazer o que você quiser, vai ser feliz. Já está perdoado, Deus te ama mesmo, então, e não vai deixar de te amar de jeito nenhum, pode fazer o que você quiser. Está gravado, gente, eu baixei a pregação. Eu tenho ela gravada comigo, para ninguém dizer que eu estou dizendo que o cara não disse. Ele disse. Ele disse. Será que isso tem base na Bíblia? Será que Jesus nos liberou de quaisquer limites na nossa busca pela felicidade? Aliás, será que é essa a motivação que um cristão deve ter, um seguidor de Jesus deve ter como motivação na sua vida? Buscar a felicidade? O maravilhoso Sermão do Monte serve exatamente para nos orientar nisso. E vejam, não é uma questão meramente teórica, porque a forma como entendermos como deve ser o nosso relacionamento com a lei, baseado em como Jesus ensinou aos seus discípulos como deveria ser o relacionamento deles com a lei, vai pautar a nossa atitude do nosso dia a dia, as nossas escolhas, exatamente como eu acabei de ler para vocês. Será que realmente a gente pode viver em busca da felicidade sem preocupação de cumprir qualquer lei? João, capítulo 14, eu vou projetar para vocês, então você não precisa abrir lá não, deixa em Mateus capítulo 5, mas aqui em João capítulo 14, versículo 21, Jesus disse o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, você ama a Deus? Eu amo. Mas você obedece a Deus? Não. Então você não ama. Palavras de Jesus, não é Paulo, é Jesus. Quem tem os meus mandamentos, então existem mandamentos, e os obedece, lhes obedece. Então tem mandamento e tem que ser obedecidos. Esse é o que ama a Jesus. E aquele que ama Jesus, nas palavras de Jesus, aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Eu quero que o Senhor se revele a mim. Eu peço isso todo dia.
Senhor, revela-se a mim, revela-te a mim. Por favor, Senhor, fala comigo. Todo dia. É uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus para quem o amar. Aí será amado de volta. E quem é que ama a Deus? É aquele que declara que ama? Não. É aquele que obedece os mandamentos do Senhor. É por isso, exatamente por isso, como é importante essa questão da obediência a mandamentos, sabermos que mandamentos são esses que precisam ser obedecidos, é que a gente vai, então, justamente para Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20. A relação de Cristo com a lei, segundo as palavras do próprio Jesus. Então, vamos deixar Jesus falar. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir. Não vim mandar vocês jogarem fora o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, não. Mas cumprir. Digo-lhes a verdade, em verdade vos digo, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Só podemos deixar de seguir a lei quando ela for cumprida. Antes de ser cumprida, não. Ela tem que ser cumprida. Palavras de Jesus. Ele não veio para anular a lei. Então, vamos explicar o que ele está querendo dizer. Em primeiro lugar, ele está se referindo à lei e profetas. Porque a Bíblia hebraica, ela era dividida em 3 partes. Eu não vou falar os nomes em hebraico, porque você não vai decorar, não adianta nada, é perda de tempo. Tá? Então, era a lei, que eram os 5 livros, 5 primeiros livros, que nós chamamos de Pentateuco, tá? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, lei. Os profetas, menores, maiores, etc., e os escritos. Aí, nos escritos, você tem escritos poéticos, cantares, salmos, escritos históricos, juízes, crônicas, reis. Você tem os escritos sapienciais, provérbios, eclesiastes, escritos. E o que disse Jesus? Eu vim para cumprir a lei e os profetas. A lei, então a Bíblia dos judeus, a Bíblia de Jesus, era dividida em 3 partes. E a parte da lei, os 5 primeiros livros, por sua vez, ela, na verdade, era um conjunto de 3 leis diferentes. Eram 3 códigos legais, espalhados pelos 5 livros. A lei cerimonial, só aquele conjunto super detalhado de regras, de como comer, o que não comer, os sacrifícios, o que fazer quando você pecar, que tipo de sacrifício você tem que fazer, como o sacerdote tem que se vestir, que tipo de roupa o sacerdote vai vestir, as cerimônias, as festas religiosas, lei cerimonial. Essa lei cerimonial, gente, ela aponta para Jesus. Ela trata da relação do homem com Deus. Era por meio da lei cerimonial que o homem ganhava acesso a Deus. Tinha a lei moral, que tratava das relações entre os seres humanos, e tinha a lei judicial, legal, em termos estatal, que cuidava da relação dos seres humanos, das pessoas, com o Estado teocrático judaico. Será que Jesus cumpriu toda essa lei? Que partes dessa lei nos cumpre obedecer?
Ele afirmou que veio cumprir toda a lei e os profetas e que nenhuma parte dessa lei iria desaparecer até que se cumprisse. Vamos ver as profecias. Isso daria uma série por si só. Então, é completamente impossível eu ficar aqui repetindo, apresentando para vocês as diversas profecias que foram cumpridas no nascimento de Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus. Então, ele cumpriu as profecias sobre o Messias. Vou dar um exemplo para vocês, só um docinho. Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Primeiro, Jesus nunca chamou o Pai de Deus, sempre chamou de Pai, né? Um pouco antes, junto com seus discípulos, um pouco antes de ir para a cruz, ele disse: o meu Pai jamais me abandonou e jamais me abandonará. Aí, na manhã seguinte, está ele lá: Deus meu, por que me abandonaste? Vai lá no Salmo 22 e você vai descobrir por que ele disse isso. Então, você olha o Salmo 22 e você vê o Gólgota, o que está acontecendo no Gólgota. É uma profecia sendo cumprida. E Jesus na cruz, vocês se lembram daquela profecia? Está cumprindo agora, hein? E assim como essa, tem várias profecias. Isso é um assunto interessante para o ano que vem. A gente vai voltar a isso aí. Ele cumpriu todas as promessas relativas à sua vinda, a vinda do Messias, ele, Jesus, morte e ressurreição. Além disso, ele também cumpriu em si mesmo todas as leis cerimoniais que foram criadas por Deus justamente para permitir que nós, seres humanos, pecadores e falhos, tivéssemos contato com um Deus que é perfeito. Como que Deus perfeito iria aceitar o contato com seres humanos como nós, falhos, por meio das leis cerimoniais? E Jesus veio e ele cumpriu todas as leis cerimoniais em si mesmo na cruz. As leis cerimoniais apontam para a cruz. Por exemplo, Jesus é o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos. Com a morte de Jesus, a cortina que fechava o Santo dos Santos rasgou ao meio e abriu o acesso ao Santo dos Santos, que representa a presença de Deus. Mas Jesus, ao mesmo tempo, é o Cordeiro da Páscoa, que é morto para, com o seu sangue, cobrir os pecados dos homens, mas, ao mesmo tempo, ele também é o bode expiatório do dia do Yom Kippur, o dia do perdão, que, aliás, é o único dia que a Bíblia judaica diz que tem que ser feito jejum. Só no dia do perdão. Jesus cumpriu tudo isso. Ele personificou toda a lei cerimonial em si mesmo. E a cumpriu toda. Quando você olha para a cruz, você pensa em quê? Você pensa que Jesus com isso deu um exemplo? A gente não tem como seguir esse exemplo. A cruz não é um exemplo a ser seguido. A cruz não é uma simples demonstração do amor de Deus, é muito mais do que isso. O que é que você sente quando você olha para a cruz? E aí eu peço então que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Deixa uma marquinha lá em Mateus, capítulo 5, que a gente vai voltar a ele. Mas Romanos, capítulo 8, nós vamos ler os 4 primeiros versículos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. O pecado e a morte, a lei do pecado e da morte, que atuava em nossos corpos, nos impedindo de chegar na presença de Deus, ela foi o que?
removida, nós fomos libertados da escravidão dessa lei, devido à lei do Espírito. Versículo 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne nós somos incapazes de cumprir a lei e, portanto, nos tornarmos aceitáveis diante de Deus, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança de homem pecador como oferta pelo pecado. Ele é a oferta. Ele é o sacerdote que oferece a oferta, ele é a própria oferta. E assim, esse versículo eu quero passar para vocês aqui, o finalzinho do versículo 3 e o versículo 4 de Romanos 8, condenou o pecado na carne, na sua carne também, ele condenou o pecado, o seu pecado, na carne dele, na cruz. Condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, em você. Você teve as exigências da lei satisfeitas na sua vida pelo sacrifício de Cristo. A lei cerimonial já foi cumprida integralmente por Cristo. Nós não temos mais que nos preocupar com isso. Mas tem um detalhe, e normalmente tem. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Quem somos nós? Nós os que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês percebem que é incoerente a pessoa que foi resgatada da escravidão, da lei do pecado, para viver segundo a lei do Espírito. É incoerente essa pessoa continuar vivendo a sua vida segundo a carne, fazendo o que quer para ser feliz e sem pensar nas consequências? Percebe que não é coerente isso? Nós fomos chamados para vivermos segundo o Espírito, não segundo a carne. Nós fomos chamados para viver em busca da vontade de Deus, de agradar a Deus, de com as nossas obras glorificarmos a Deus e não buscar a nossa própria felicidade e não buscar a satisfação dos nossos próprios desejos. E a partir do momento que as leis cerimoniais são cumpridas, sobra o quê para nós cumprirmos? Então, vamos ver o que Jesus tem a dizer para nós. Em Mateus capítulo 22, quando questionado pelos fariseus de qual seria a parte mais importante da lei, Jesus deu um tremendo resumo da parte da lei, os mandamentos que nos cabe continuar cumprindo. Não foram abolidos, permanecem em vigor para nós. Um fariseu, perito na lei, pôs Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus não disse exatamente isso, que ele veio para cumprir a lei e os profetas? E desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está ali o resumo feito. Segundo Jesus, se cumprirmos esses dois mandamentos, se amarmos a Deus, respeitarmos a Deus, fazermos aquilo que ele, já vimos que amar é obedecer, né? Já vimos Jesus falando isso em João capítulo 14, amar é obedecer.
Então, se obedecemos a Deus, a sua vontade para a nossa vida, acima de todas as coisas, e respeitamos o outro como queremos ser respeitados, se fizermos isso, estamos cumprindo a lei. Estamos cumprindo tudo o que importa. E aí eu lhe pergunto, né? Você tem feito isso? Você tem cumprido? Porque lá atrás eu perguntei, você ama a Deus? Mas se você ama a Deus, você cumpre os seus mandamentos? Quais? Esses que Jesus acabou de apresentar. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. E aí eu volto à questão que é apresentada, e que foi a grande motivação de toda essa série de mensagens. Mas eu não estou mais debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. Eu já não me relaciono mais com Deus pela aliança da lei, baseada em obras, baseada no sacrifício de animais, no sangue de animais. Não, eu estou me relacionando com Deus pela nova aliança, no sacrifício de Cristo, no sangue de Cristo. Sim, isso tudo é verdade. Isso tudo é verdade. Mas eu estou justamente tentando mostrar que essa verdade de que estamos na graça, de que estamos na nova aliança, não nos exime de cumprir essa parte específica da lei, que trata do nosso relacionamento direto com Deus, agora livre acesso, mediante a cruz, e no nosso relacionamento com os outros, ou seja, a lei moral. Os 4 primeiros mandamentos, dos 10, tratam do nosso relacionamento com Deus. Depois vem o 5º mandamento, que é o único mandamento com promessa, que é respeitar pai e mãe, para que seus dias sejam longos. E aí depois mais 5 mandamentos tratando de relacionamento com pessoas, relacionamentos interpessoais. Não roubar, não matar, não adulterar. Vejam, nós somos chamados por Deus para amá-lo, e isso significa obedecer seus mandamentos. E aqui está o resumo do que significa obedecer os mandamentos do Senhor. E aí então você pode voltar lá para Mateus capítulo 5, para fecharmos essa apresentação que Jesus fez da relação dele com a lei, que significa, que exemplifica, que nos orienta como nós devemos nos relacionar com a lei. Mateus 5,19, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Uau! Mas para entrar no reino dos céus não bastava levantar a mão numa igreja, atender o apelo, dizer que acredita em Jesus Cristo e depois ser feliz? Parece que não é tão simples assim. A salvação, sem dúvida nenhuma, é pela graça mediante a fé. Mas se você tem a fé, isso significa que você vai fazer algumas coisas, né? Como Tiago mesmo disse, você tem fé? Mostre a sua fé por meio das suas obras. Porque a fé sem obras é morta. Você está enganando a você mesmo. É o que Tiago falou. Gente, como é possível termos uma justiça superior à justiça dos fariseus? Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos mais obcecados pelo cumprimento da lei que havia. Não há ninguém igual a eles. Eles obedeciam cada detalhe
detalhe da lei. E não era o bastante, eles criavam outras leis. Leis que ampliavam as leis de Moisés. Eles aumentavam as leis, lançavam várias leis sobre os outros. Jesus até disse que eles faziam isso, atavam fardos pesados e lançavam sobre as costas dos outros fardos que eles mesmos não eram capazes de carregar. Como superarmos os fariseus? Será que a gente tem que ser tão detalhista quanto eles? Para mostrar para você que a questão da obediência à lei não é uma questão de forma, é uma questão de conteúdo, e que Jesus não está se referindo à forma como você vai cumprir a lei, mas à motivação com que você vai cumprir a lei. Eu peço então que você vá para Lucas. Puxa, muito texto bíblico hoje, hein? Claro, deixa que a Bíblia explique a Bíblia, você não tem que acreditar em mim, não. Lucas capítulo 18. Vamos deixar Jesus explicar para a gente qual a relação dele com a lei, consequentemente, qual a nossa relação com a lei, o que ele já cumpriu, o que ainda cabe a gente cumprir, e como que a gente tem que cumprir isso. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. Os fariseus eu já expliquei aqui o que eles eram. Os mega religiosos, os super religiosos. E quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Eram os funcionários públicos a serviço do poder dominante daquela região. Os romanos dominaram aquela região e, em troca da paz romana, a pax romana, era necessário pagar impostos. E esses impostos eram coletados pelos publicanos, que, para piorar a situação, eram judeus também. Então, os romanos, eles contratavam pessoas da própria comunidade para cobrar da comunidade. Óbvio que todo mundo tinha ódio deles. Óbvio. Até porque muitos desses ainda eram corruptos e desviavam uma parte do recurso para eles mesmos. Zaqueu era um publicano. E ele disse que ele iria restituir tudo que ele tinha roubado. E ainda iria restituir aqueles que ele tinha defraudado. E do que sobrasse ainda dá metade para os pobres. E aí Jesus disse, opa, houve salvação nessa casa. Deus dele não é mais o dinheiro. Essas são as duas pessoas. Os fariseus são o grupo de pessoas que Jesus mais ataca. Jesus atacar alguém? Que isso, Leonardo? Não, calma, olha só. Jesus não é a Madre Teresa de Calcutá. Ele não é Gandhi. Jesus, ele falava com firmeza contra determinados tipos de atitude. Ele não era Papai Noel. Falava e falava com muita firmeza. Principalmente contra aquelas pessoas que transformavam a verdadeira religião, que é a busca por Deus, numa religião falsa, de aparência, de superficialidade. Esse grupo era o grupo que afastava as pessoas de Deus. Com uma religião falsa, em vez das pessoas irem em direção a Deus, iam num caminho errado. E Jesus batia nesse grupo, batia com força nesse grupo. E não só Jesus. O primo de Jesus, né, o João Batista, chamava os fariseus de raça de víboras. Fariseus, eu não estou falando dos publicanos, eu estou falando dos fariseus. Já os publicanos e as prostitutas, os grupos mais rejeitados da sociedade, Jesus se aproximava deles para tentar resgatá-los para o Pai. Você lembra daquela mulher pega em adultério? Cadê aqueles que te condenavam? Não, foram embora.
tá bom, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vá e não peques mais. Então, Jesus realmente, ele deu um nó na lógica humana da religião. E ele disse lá, em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, que a nossa religião, a nossa forma de obedecer os mandamentos de Deus, tinha que superar a forma dos fariseus. E está aqui a explicação de como. Um fariseu e um publicano foram ambos ao templo. Versículo 11. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como esse publicano. Esse cara aqui, quero distância dele. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Pô, 2 vezes por semana. A lei só mandava 1 vez por ano. O cara fazia 2 vezes por semana. O cara é bom mesmo, hein? Versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Tanta vergonha que estava sentindo. Mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus, no versículo 14, disse: eu lhes digo que esse homem, que se humilhou diante do Senhor, esse homem, e não o outro, é que foi para casa justificado diante de Deus. Ele foi justificado, porque ele reconheceu que precisava de ajuda, que precisava do perdão de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E aí eu lhe pergunto de novo, prometo que é a última pergunta da noite. Como você se apresenta diante de Deus? Quando você entra na presença de Deus, nas suas orações, como é que você se apresenta diante de Deus? Como fariseu, cheio de moral: Senhor, estou aqui para reivindicar as tuas promessas, está aqui na tua palavra, o Senhor prometeu que ia fazer. Promessa é dívida. Ou: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, Senhor, pequei de novo, o Senhor tem misericórdia de mim. Qual é a sua forma de agir? Jesus deixou claro que a forma de agir dos publicanos era a forma correta, se humilhando diante de Deus para ser exaltado. Essa é a forma que supera a forma dos fariseus. Essa é a forma com que nós cumpriremos a palavra do Senhor. A religião dos fariseus, meus irmãos, ela glorificava mais a eles mesmos do que a Deus. Quem vive esse tipo de religião, de apresentar demandas para Deus, está se colocando no lugar de Deus. Não, Deus é Deus, a gente é criatura, que se tornou filho pela misericórdia de Deus. E é por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele fez questão, eu creio, pela análise da sequência do ensino de Jesus, por que ele partiu das bem-aventuranças para a relação dele com a lei? E em seguida, como veremos a partir da semana que vem, ele começou a explicar cada um, ou quase todos os mandamentos, no que dizem respeito à relação com os outros. Por que ele precisou dizer: vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo? Por que ele precisou fazer isso? Porque os fariseus estavam interpretando os mandamentos de um jeito superficial, formal. E ele, Jesus, estava trazendo os seus discípulos para uma nova compreensão dos mandamentos. Ele não estava cancelando os mandamentos.
Ele estava dizendo que os mandamentos deveriam ser cumpridos de coração e não de superficialidade, no conteúdo, não na forma. É isso que Jesus está nos conduzindo a aprender. Esse é o tipo de vida que ele está nos chamando para viver. Então, na semana que vem, vocês ouviram o que foi dito sobre o homicídio. Ah, mas eu não mato ninguém. Opa, cuidado que a reinterpretação de Jesus para o homicídio vai pegar todo mundo aqui. Ou talvez alguém se salve, mas eu acho pouco provável, ainda mais em época de eleição, né? A gente deve ter aí desejado a morte de muita gente, né? E isso é pecado. Isso é pecado, como nós veremos. Então, meus irmãos, concluindo essa relação de Cristo com a lei, Jesus não veio para abolir a lei de Deus, ele veio para cumpri-la. Pelo seu sacrifício na cruz, nós fomos justificados e ele cumpriu a lei cerimonial e nós não precisamos mais cumpri-la. Então ela já está cumprida, portanto, ela não precisa mais ser seguida. Sacrifícios, sábados, já foi. Mas permanecemos nessa terra, permanecemos nos relacionando com as pessoas. Isso nos exige o cumprimento da lei moral de Deus, que foi resumida por Jesus naqueles 2 mandamentos. Mas não do jeito como os fariseus faziam, na superficialidade, na forma e não no conteúdo. Precisamos trazer a lei para dentro do nosso coração.